Pessoal, tudo bem com vocês? Tô passando aqui para mais um vídeo no canal. É um vídeo diferente de tudo e de todos que você já assistiu aqui. É um vídeo contando uma experiência particular minha e da minha família. E antes de eu começar, eu queria que você curtisse, compartilhasse essa história. Eu tenho certeza que vai abençoar vocês, a família de vocês e tudo mais. Não é uma história feliz, mas é algo que acontece nas nossas vidas e de todas essas coisas a gente tem que tirar uma aprendizagem. Então vamos lá. Para quem não sabe, eu sou evangélica, congrego na Assembleia de Deus Ministério de Madureira e congrego lá desde os 11 anos, 12 anos na realidade. Então eu tô com 27, já faz 15 anos que eu congrego nessa igreja, nesse ministério. E para quem me conhece, sabe que o meu sonho é ser mãe. Então, não era um sonho meu de juventude, meu sonho sempre foi ter uma família, mas não necessariamente ser mãe. Mas o meu esposo, ele sempre me cativou com esse sonho de ser mãe. Então, quando eu casei com 18 anos, em 2012. E antes que você fala que é muito nova, eu casei com a certeza do que eu queria fazer. E ainda sou casada com o mesmo marido, então eu tenho certeza. Eu nasci pra ser casada e meu marido brinca que se eu não fosse casada com ele, eu ia ser casada com outra pessoa, mas eu já ia ser casada, porque eu gosto muito da vida de casada. Então, quando a gente se casou, né, a gente ficou casado um tempo e a gente decidiu que a gente não ia tomar pílula, que a gente ia tentar engravidar. Então, podia acontecer logo ou não. No segundo ano de graduação, eu engravidei, né? Então com aproximadamente 2 anos e meio de casada, eu engravidei. Acredito que foi mais ou menos nessa data. Eu tava na faculdade ainda, tava cursando pedagogia e eu fiquei muito feliz. Mas eu vou contar como que eu descobri. Eu fui pro culto, a gente já estava tentando, só que como eu fazia faculdade e a gente não tinha casa própria, era algo que a gente queria, mas se não viesse, tudo bem, né? Porque a gente tava casado de novo, né? E ainda tinha os estudos e tal. E eu fui para um culto, era uma campanha, se eu não me engano, e chamaram alguém para ministrar a palavra. E eu tava sentada assistindo o culto e olhando pro altar, e de repente é como se eu fosse transportada daquele lugar que eu estava e eu só vi o céu. E eu olhava assim pro altar da igreja e eu vi o céu. E nesse céu eu vi uma carruagem vindo e era uma carruagem de madeira, tipo uma carroça, só que mais chique, uma carruagem mesmo, tipo de princesa assim, desses filmes da Disney. E dentro dessa carruagem tinha um presente, um pacotão de presente assim, bem grande. E o Espírito Santo falava no meu coração que era um presente para mim e que era um filho. E eu fiquei, não tô grávida, porque talvez eu pensava que eu queria tanto no meu subconsciente que eu poderia estar imaginando isso. Então eu fiquei meio assim e de repente voltou ao normal minha visão. E eu falei para Deus, Deus, se foi o Senhor que me mostrou, eu quero que o Senhor use a pessoa que está falando nesse momento para falar comigo. No nosso ministério, na minha religião, a gente acredita nos dons espirituais, a gente acredita na revelação sobre as coisas, a gente acredita no dom de visões, dons de sonhos, dons de línguas estranhas. Então a gente acredita que o Espírito Santo ele se manifesta de diversas formas e Deus fala conosco de diversas formas, não só através da materialidade. Talvez você que esteja vendo esse vídeo tá falando, nossa, por que ela tá explicando isso? Porque eu tenho muitas pessoas inscritas no canal que não são da mesma religião, então eles não entendem um pouco, né, esse lado da nossa religião. Então a gente acredita sim que Deus trabalha muito no plano espiritual também, né? Que não é só o que a gente vê, não é só o que é palpável, mas tem muita coisa também que acontece no plano espiritual. E aí eu falei assim, né? Se fosse Deus, então que ele usasse a pessoa que estava falando no momento. É aquilo que a gente não crê, né? No que Deus fala com a gente.
Eu senti a necessidade de Deus me provar através da vida de outra pessoa, algo que hoje eu já não tenho mais, né? Então, muitas pessoas querem o tempo inteiro na igreja que as pessoas falem com elas e tal, que Deus revele alguma coisa. E a partir daquela experiência eu entendi que Deus queria revelar as coisas pra mim também, né? E não somente para as outras pessoas, para os pastores, para os líderes, enfim. Mas aí naquele culto, a pessoa que estava pregando, né, no dia apontou o dedo para mim e disse assim que Deus estava mandando me falar, que estava me entregando um presente e que era de Deus. E eu já tinha tido a visão, então eu entendi bem o que aquela fala quis dizer. E era um domingo, um culto de domingo à noite. Então eu fiquei bem feliz, assim, por Deus ter falado comigo. E aí na segunda-feira eu fui no hospital. Só que antes desse dia eu já tava tendo muita azia e muito mal do estômago, né? Então eu tava sentindo muitas dores no estômago, eu tava passando num médico de estômago. Então eu não sabia o que era e aí eu comecei a investigar. E só que aí no domingo eu fui no hospital, no meu plano da época, e falei que eu tava com suspeita de gravidez, que eu poderia estar grávida. E eles me pediram um exame de sangue, só que só ficaria pronto mais tarde. Eu falei, então tá tudo bem. Aí eu comentei com a minha mãe e... Não comentei com a minha mãe. Aí eu falei, mãe, eu preciso pegar um exame no hospital, vamos comigo? E ela falou, vamos. Só que eu não falei pra minha mãe que era o exame. Eu acredito que ela imaginou que o exame fosse do estômago, porque eu tinha feito vários exames, endoscopia e tal, pra descobrir por que eu tava passando tão mal desse jeito. E aí eu peguei o exame, quando eu abri o exame deu lá positivo. Ai, gente, o tão sonhado positivo. Acho que só quem é mulher, que quer ter filho, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo quer ter filho, sabe o que é ver um exame escrito positivo. E eu tinha feito o de xixi, né? Só que não tinha dado nada, tinha dado negativo. Mas aí eu fiz o de sangue lá no hospital. E, gente, é uma emoção muito forte, assim. E aí eu já contei pra minha mãe ficou meio sem acreditar, assim, né? Eu falei, não, mãe, tô grávida, olha, eu mostrei o exame pra ela. E naquele dia tinha exame do estômago. E eu levei o exame pro médico, todos os exames, e levei aquele que eu tinha feito naquele dia. E o médico falou assim, olha, você não tem nenhum problema no estômago e realmente você tá grávida. O seu exame está então você tá grávida. Então pode ser isso porque você tá sentindo essas dores, essas azias, né? A gestação pode trazer isso. Aí eu fiquei muito feliz, aí a minha mãe acreditou, né? Porque já tava comprovado, o médico já tinha falado. E aí eu decidi que eu ia fazer uma surpresa pro meu marido. Eu não sei se eu vou conseguir pôr a surpresa nesse vídeo, eu vou tentar. E aí eu fiz uma surpresa na universidade pra ele, né? Que eu ainda fazia pedagogia. Eu não dirigi, então minha mãe ficou fazendo essas correrias. Então eu fui numa loja, comprei uns balões, mandei personalizar um body. Foi tipo, muita correria, assim, sabe? Muita correria mesmo. E consegui, aí aquele dia a aula ia acabar mais cedo e eu combinei com as meninas, entreguei uma bexiga pra cada uma. E uma amiga foi lá falar pro meu esposo que eu tava passando mal. E engraçado que se elas estiverem vendo esse vídeo, elas vão dar muita risada, porque foi bem engraçado. E meu marido achou meio estranho, né? Eu tô passando mal e as meninas lá. E aí quando ele chegou lá, a luz estava toda apagada e tava passando um PowerPoint, né? E o PowerPoint tinha uns slides com as nossas fotos da nossa união e tava escrito assim no último slide: se você chama Jonas e você está nessa sala nesse exato momento, abre esta caixa. E tinha uma caixa no meio da sala e todo mundo quieta, só observando. E aí ele ficou meio assim, né? Aí eu abro, amor, na caixa. Aí quando ele abriu a caixa, sobe o balão com 2 sapatinhos grudados, escrito papai. E lá tá, e sobe o exame também de gravidez, então lá tá o exame positivo e a notícia que eu estava grávida. E ele me abraçou, ficou emocionada, e as meninas ficaram emocionadas, começaram a estourar o balão. Foi bem legal, foi muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo.
E eu só tava grata, né? Então, e ali começou o nosso sonho. E aí isso foi, acredito que novembro, dezembro, por aí. E aí foi passando os meses e tal. E quando foi em janeiro, dia 4 de janeiro, eu tava na minha casa, minha mãe tava, meu esposo, nós estávamos conversando. E aí eu fui fazer xixi. E aí começa a história que ninguém quer viver, né? Então eu fui fazer xixi e uma voz me disse: Olha no vaso. E eu olhei no vaso e eu vi que tinha alguma coisa diferente no vaso. Tinha uma bolinha, tipo uma mucosa, tipo uma pelinha assim, com coisinha preto dentro. E eu não entendi. Olhei, achei estranho, dei descarga, mas fiquei pensando. E aí minha mãe e meu esposo na sala, eu falei assim: "Mãe, quando a gente aborta um nenê, a gente sangra?" Aí ela falou assim: "Sangra, né? Que eu saiba, sangra, né? E dói e tal." E eu falei: "Ah, é porque eu fiz xixi, eu olhei dentro do vaso, tinha uma coisa estranha, sabe? Que saiu junto com o meu xixi, eu não sei, né?" Aí ela: "Não, vai ver, era uma sujeira que tava no vaso e você não viu e normal." Mas eu achei estranho, né? E eu tinha muita cólica, né? Muita cólicazinha, assim, na gestação. Aquela cólica que parece um choquezinho, assim, que as mulheres têm, geralmente, né? No início da gravidez. E eu conversei com o meu médico, com o meu obstetra, Dr. Renato. Ele ainda é meu médico hoje, né? E ele falou que era normal sentir essa cólica no começo da gestação e tal. Aí eu fiz a primeira consulta de... Como fala? Pré-natal, né? Então, e aí eu ia fazer ultrassom. Então, dali uns 12 dias mais ou menos eu ia fazer ultrassom. Aí fui fazer ultrassom, eu e meu marido, ai gente, eu tava tão feliz, tava tão animada. Gente, parecia que o mundo não era real pra mim. Eu tava tão feliz que, sabe assim, minha família ficou muito feliz, né? Eu já tava com meu esposo casado, a gente tava uns 2 anos e meio, mas a gente já tava junto há uns 5, 6 anos, né? Namorando e tal, e a minha família gostava muito dele. Então, tava tudo encaminhando, né? Então eu já tinha casado e tal, tudo encaminhando. E aí a gente foi. Então chegou lá, a gente tava nervoso, porque todo mundo fala da sensação do primeiro ultrassom, né? Gente, se você é mãe, você sabe, ouvir as primeiras batidas do coração do teu filho é algo inexplicável. Então eu peguei e fui com meu esposo. Claro que ele tinha que estar lá. Aí ele mudou o horário de almoço para conseguir estar lá no horário. E aí eu subi lá na maca, né? Aquele procedimento, como era o primeiro ultrassom, é o ultravaginal, porque o bebê tava bem pequenininho ainda e no outro ultrassom não dá pra ver. E aí ela começou a fazer o ultrassom, coloca de um lado, coloca do outro. E a médica olhou pra minha cara, falou assim: "Quem falou que você estava grávida?" Aí eu falei assim: "O meu médico, né? O meu exame deu positivo e tal." Aí ela: "Ah." E continuou olhando. Aí ela virou pra mim, gente, sim, com uma arrogância, com uma grosseria, e falou assim pra mim: aqui não tem criança nenhuma, levanta e se limpa." E tipo, tirou o aparelho, saiu da sala. E eu olhei pro meu marido, ficamos assim, sabe, em choque. Ela foi muito grossa, sabe? Talvez eles atendam muitas pessoas que acontece isso, mas eu acho que os médicos têm que ter um pouco de sensibilidade para falar com os pacientes. E nossa, toda vez que eu lembro, eu fico bem traumatizada, assim, com a atitude da médica. E a situação já não era fácil. Descobri que um sonho tinha acabado, né, que não tava ali. E eu fiquei bem nervosa, assim, sabe? E eu fiquei em choque, assim. E aí meu marido, meio leso, sabe? Ele viu que eu fiquei mal e ele ficou assim também. Aí ele me ajudou a descer da maca, me limpei e tudo. E eu tinha ido de ônibus.
E meu marido tinha que voltar a trabalhar. E meu marido falou: você quer que eu vou com você no ponto de ônibus? Eu falei: não, não quero. E aí eu peguei e fui pro ponto de ônibus sozinha. Ele não devia ter deixado eu ir sozinha, só que ele tava tão assim também que ele me deixou. E quando eu cheguei no ponto de ônibus, me veio uma vontade de chorar muito forte, sabe? E eu chorava, soluçava, fiquei muito mal, muito mal, muito mal. E eu chorei a viagem inteira de ônibus. E aí eu precisava conversar com alguém, né? Falar pra alguém. E eu lembrei de uma pessoa que tinha passado por 2 abortos e eu precisava conversar pra essa pessoa me ajudar e tal. E aí eu liguei pra essa pessoa e eu compartilhei com essa pessoa. E essa pessoa, de vez me dar uma palavra amiga, falou que era bem feito, porque como eu sempre quis ter filhos gêmeos, talvez o que eu abortei foi um só, então porque eu ficava pedindo outra coisa, né? Como se eu tivesse perdido o filho por não ser grata a Deus, né? A pessoa quis dizer isso. Então eu fiquei mais mal, cheguei na minha casa muito mal. Aí eu contei pra minha mãe, chorei, chorei. E aí eu fui pra faculdade. Chegando na faculdade, eu comentei com algumas amigas, né, o que tinha acontecido. E as minhas amigas falaram: não, Jaque, às vezes o ultrassom, o primeiro ultrassom dá pra ver, acontece. Falei: mas não deu pra ver nem o saco gestacional. E aí tinha uma amiga minha que já tinha tido um filho, e ela disse que no primeiro ultrassom dela, ela descobriu tão cedo que nem o saco gestacional aparecia direito no útero, e foi aparecer depois. Então, pra mim ficar tranquila que podia ser isso. Então eu fiquei tranquila, mas já na certeza que eu tinha perdido o bebê. Aí eu fui pro hospital, depois eu voltei lá pro meu médico, né? E mostrei o exame pra ele no pré-natal e falei pra ele, olha, ela não achou bebê nenhum. Aí ele me falou pra me ficar tranquila que realmente pode acontecer de não aparecer nada no ultrassom. E me pediu outro exame de sangue. E aí quando eu fiz esse segundo exame de sangue, já estava dando negativo que realmente eu tinha perdido o bebê. Então o médico pediu o exame para ver também como que estava, né? E o meu não foi um aborto retido, né? Então o meu organismo ele expeliu o bebê. Então não foi um aborto retido, eu não precisei fazer a curetagem. Então foi nessa parte foi um processo bem tranquilo fisicamente, né? Agora, espiritualmente, emocionalmente, foi um processo muito doloroso, muito difícil de passar. E assim, hoje olhando para trás, eu não desejo para ninguém isso, entendeu? Eu não desejo nem para as minhas inimigas, vamos dizer assim. Até aquela pessoa que você não tem afinidade, eu não desejo, porque, gente, é muito ruim, sabe? É como você vê um sonho, assim, literalmente descendo a descarga abaixo, né? E eu me mostrava forte, assim, pra minha família. Então, e minha mãe, assim, é bem sincera, né? E fala mesmo, e falava porque eu tinha que melhorar e tal, e que eu era nova. E logo eu ia conseguir engravidar, que talvez não era o momento, porque eu tava cursando a faculdade, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Então eu fui tentando me apegar nessas coisas do momento, né? Que eu tava vivendo, não é o momento. Só, gente, que é muito difícil. A gente não tá preparado para perder. A realidade é essa, a gente nunca está preparado para perder. E eu não estava preparada para perder. E aí começou um processo espiritual muito difícil na minha vida, porque eu sabia que Deus ele era poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sabia que tudo tinha um propósito, mas era algo assim que eu não sei explicar, sabe? Foi algo assim muito difícil que eu passei. E quando meu marido ia trabalhar, ele trabalhava 8 horas, eu trabalhava 6. Então eu chegava meio-dia em casa e ficava até a tarde, hora de ir pra faculdade. Então, quando meu marido ia trabalhar, que eu chegava em casa, eu ficava mal. Eu ficava bem no trabalho, bem na faculdade, bem na igreja, mas eu não tava bem, entendeu? E parecia que quando eu tentava conversar com as pessoas minimizavam a minha dor, sabe? Como se fosse, é normal. E de fato eu descobri que é normal. Muitas mulheres perdem a primeira gestação, elas não comentam sobre isso, porque isso dói, isso machuca. E talvez seja esse o objetivo de eu estar falando aqui no canal. Não foi fácil,
Perder o bebê nunca é fácil, perder primeiro, segundo, terceiro, 10º filho que seja. Mas a gente precisa falar sobre isso, né? O próprio organismo defende, né? Entende que o bebê ali é um corpo estranho e tenta expelir aquele bebê. Então, assim, é um milagre mesmo a vida, não é algo que qualquer pessoa consegue dar. Eu creio que é somente Deus, sabe? Eu fico vendo as explicações da biologia e tal, mas eu acho tão sobrenatural, sabe? Como acontece esse milagre. A palavra que eu uso para definir uma gestação é um milagre, né? Acho que a biologia tem que explicar, mas é limitada em alguns aspectos. Então, realmente é um milagre. E a gente precisa falar sobre isso. E eu falo sobre isso hoje. Hoje, sim, eu revivo, eu choro, porque eu lembro dos processos que eu passei, mas de fato eles foram processos de aprendizagem para mim, né? Eu sei que não foi fácil, não vai ser fácil passar por isso, só que hoje eu consigo tirar uma lição, né, daquele tempo, né? E há tempo para todas as coisas, né? Para todos os propósitos debaixo do céu. Eclesiastes 3 diz isso. Então, foi difícil, mas eu criei. Então, eu ficava forte perto das pessoas e quando eu ficava sozinha em casa, eu me derramava e eu chorava e eu tentava entender o porquê que eu não conseguia e foi um processo doloroso. E esse processo continuou por um tempo porque eu não conseguia mais engravidar. Eu não sei o que aconteceu aí, então eu comecei a ir nos médicos, que eu queria descobrir por que eu não engravidava e eu não tinha nenhum problema e o médico não sabia falar o porquê, dizia que a questão da ansiedade atrapalha e tal. E eu tava numa situação que pode parecer até vergonhoso dizer isso aqui, mas eu sei que esse vídeo tem endereço certo e eu preferia ouvir do médico que eu tinha um problema do que ouvir do médico que era para me aguardar a vontade de Deus. E eu fui no meu ginecologista, já tinha pedido todos os exames, tipo, eu fazia ultrassom quase todo mês para ver os ovários e tal. E ele chegou para mim e falou assim: Jaque, você acredita em Deus? Eu falei: acredito. Ele falou assim: a única coisa que te impede de ter um filho é Deus, porque ainda não é o seu tempo. E quando for o seu tempo, vai acontecer. Nossa, e aquilo foi tipo um tapa na minha cara, assim, como se eu tivesse levado um chacoalhão, sabe? Eu não conseguia ver o que estava na minha frente, assim, eu não conseguia enxergar que Deus tinha um propósito na minha vida. Então foi bem interessante esse processo que eu passei. E quando eu cheguei em casa, aquele dia, eu tava destruída. Eu só queria chorar. E eu lembro que eu ficava na cama, assim, e uma voz falou assim pra mim: levanta dessa cama, se mata, tipo, você não serve pra ser mãe, você não consegue fazer um filho. Tantas pessoas jogando criança fora, tantas pessoas abortando, tantas pessoas que não querem conseguem, você não consegue. Você sempre quis ser o exemplo, você sempre quis ser uma pessoa estudiosa, trabalhadora, sempre quis ser uma pessoa correta. E olha, você não consegue alcançar o seu maior sonho. E essa voz me falava: vai lá na cozinha, em cima da pia tem uma faca assim, corta seus pulsos, se mata. E eu comecei a chorar muito, sabe? Comecei a chorar muito e aquela voz insistia. E eu levantei e eu falei: eu preciso me levantar, eu preciso sair dessa cama, eu preciso ficar feliz. E eu fui beber água e, pasmem, quando eu cheguei na cozinha, a faca tava do jeitinho que a voz me falava. E era de uma maneira que eu não costumava deixar facas, né, que na ponta, eu não deixo.
e tava bem do jeitinho, sabe, que a voz falava. E era a mesma faca. E eu repreendi, clamei o sangue de Jesus. Fui pro quarto, dobrei meu joelho. Comecei a chorar, comecei a orar para que Deus me ajudasse, para que Deus cuidasse de mim. E isso foi já mais de 1 ano depois, quase 2 anos depois, acho. E eu abri o YouTube para ouvir um louvor, para ver se alegrava a minha alma. E começou a tocar o louvor da Sara Farias. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E aquele louvor falou muito forte no meu coração, foi de Deus, assim. Que apesar do passado, das decepções, Deus queria me usar. Então eu entendi que aquela situação eu iria ser usada para, de alguma forma, gerar frutos no mundo espiritual e ajudar pessoas no mundo material também. E hoje eu lembro dessa história, eu me emociono porque muitos processos a gente não quer passar. Muitas coisas a gente não quer viver, não é? A gente não quer viver muitas coisas, mas tem coisas que é para nós, tem coisas que nós temos que viver. E naquele momento eu não entendia. Hoje eu entendo que eu não estava preparada para ter um filho, várias coisas, e talvez ainda não esteja, porque talvez você que está vendo esse vídeo não saiba, mas eu ainda não sou mãe, eu não engravidei mais depois da primeira vez. Tá tudo bem comigo, tudo bem com meu esposo, a gente é perfeito para ser pais, mas ainda não foi o momento, né? Então hoje era para nosso filho estar fazendo 6 anos e a gente às vezes pensa, né? Então chega no meio do ano, parece que eu já sei que a data provável era de julho a agosto para nascer. Então eu fico meio assim, né? O meu subconsciente assim, mas eu sou muito grata. E esse vídeo é para dizer que Deus, ele sempre quer nos ensinar, nos fazer crescer. Então foi algo que me fez crescer. E se você está passando por um momento difícil, de perda, infelizmente essa doença tem matado tanta gente e outras coisas também, né? Por outros motivos. Eu quero te dizer que Deus, ele não nos abandona em nenhum momento, e que por mais que você não esteja vendo Deus nesse momento difícil, eu quero te dizer que Deus, ele está com você e ele vai te abençoar. Talvez eu deveria estar gravando esse vídeo talvez quando eu estivesse grávida de novo, mas Deus tem falado muito comigo nessas últimas semanas, porque a gente espera que o jogo vire, né? Pra gente compartilhar as nossas fragilidades, as nossas derrotas, nossas tristezas, porque a gente tem medo de parecer fraco, medo de parecer inferior, e Deus, ele me mostrou que essa minha história não me torna inferior, não me torna fraca, mas me torna forte. E a minha história me torna forte porque eu passei por isso. E hoje eu sou a mulher que eu sou porque eu tive uma história e eu escolhi acreditar no que Deus falou sobre mim. Então eu acabei a faculdade, fiz um mestrado, tô trabalhando na minha área, concursada. E é difícil a gente entender os processos, mas os processos, eles são necessários para que a gente cresça. Então era essa minha história que eu queria compartilhar com você. Comenta aqui nesse vídeo se de alguma forma essa história te abençoou, e eu tenho certeza que essa fase que você está passando vai te fazer crescer, assim como eu cresci. Beijo.